mantendo assim a qualidade gráfica sempre em alta. As máquinas são produzidas na fábrica da Uninter Informática em Curitiba, que é certificada pela Intel e pelo time profissional Red Canides Calunga, campeões sul-americanos jogando com as máquinas da Giga Pro. Aproveita e confira também os preços de lançamento dos monitores Game Gigabyte, em breve no nosso site aí na sua tela. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao programa Competências e Empregabilidade. Hoje, o programa tem como tema a indústria química, algumas possibilidades de atuação do bacharel em Química em diversos setores, em diversas áreas. Eu sou a professora Flávia, sou coordenadora da área de exatas do Centro Universitário Internacional Uninter, nos cursos de Química, de Física e de Matemática, e hoje estou aqui para conduzir esse programa juntamente com o Sidney, coordenador da área de egressos. Olá, Sidney, tudo bem com você? Olá, professora Flávia. Seja muito bem-vindo, Sidney. Obrigado, professora Flávia. Olá, nossos telespectadores, aos nossos convidados, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. E hoje a gente está aqui para debater mais um tema muito importante, a questão da química. E os nossos convidados aí, que são os nossos alunos, são egressos e são as pessoas da área que vão discutir com a gente temas importantes. Eu sou gestor da área de egresso e central de carreira do professor. Está com delay aqui na minha fala. Então, falar um pouquinho. Hoje eu estou dentro da área de egresso, aqui na área minha. Hoje a minha função é administrar essa área dentro da área de formação de cada aluno. E juntamente com os coordenadores de curso, nós desenvolvemos hoje as competências e habilidades dentro de uma plataforma de empregabilidade na central de carreiras. E juntamente com os convidados no dia de hoje, a gente vai entender um pouquinho dos processos, ter uma análise da formação desses alunos que já se expressam dentro desses processos químicos e trazer um exemplo de polo, aí como é que eles têm trabalhado a competência e a empregabilidade nas suas áreas aí. Isso mesmo, Sidney. Então, como o Sidney já comentou, a gente vai falar um pouco, então, sobre a aplicação, as possibilidades, as vagas para o profissional de Química. E além de egresso, além de estudante já formado no curso de Química, a gente também conta com convidados que já são profissionais mesmo do mercado de trabalho, representando empresas, representando indústrias, para que você possa ter mais ideia, mais noção de como funciona essa profissão, como que o químico é importante dentro das mais diversos ramos, né, de indústrias, de empresas, se existem vagas, que competências e habilidades esse profissional tem que desenvolver ao longo de um curso para que ele possa se colocar como um profissional qualificado, um profissional competente no mercado de trabalho. Normalmente o químico pode compor equipes multidisciplinares que contam com outros profissionais. Então, quais são os diferenciais? O que essa pessoa, esse químico precisa ter para que ele possa fazer a diferença, para que ele possa ter um desempenho ótimo, com excelência no mercado de trabalho. Então, para que a gente possa falar disso tudo, a gente organizou aqui, eu e o Sidney, esse programa em 3 blocos diferentes. No primeiro bloco, a gente vai trazer os nossos convidados das empresas, mesmo os profissionais, né, do mercado, para que eles contem um pouquinho da trajetória profissional deles, para que eles possam trazer algumas dicas para quem quer se inserir no mercado de trabalho de Química, para que eles contem para a gente da importância dos processos químicos dentro de uma empresa, de uma indústria, ou para outras áreas, como de gás, de óleo, que nós também temos convidado nessa área. Então, esses convidados vão poder compartilhar conosco essas experiências nesse primeiro bloco.
Depois nós vamos para um segundo bloco falar um pouco de vagas mesmo, dentro das diversas regiões. E aí o Sidney vai poder falar um pouco mais, porque ele trabalha com essa parte de pegar esse aluno que já está formado para tentar inseri-lo no mercado de trabalho. Então ele vai poder compartilhar como que é esse trabalho da Central de Egressos, vai poder trazer um pouco para a realidade da química, né, do profissional de química. E nós temos um aluno formado, o Efraim, que vai participar conosco tanto no segundo como no terceiro bloco. O terceiro bloco é para a gente mostrar, então, a experiência de um estudante já formado, já concluiu o seu curso de Química. Será que ele já conseguiu se inserir no mercado de trabalho? Será que ele também trabalha com essa parte de processos químicos? O Efraim, no terceiro bloco, vai contar isso para a gente. E no final a gente faz as nossas considerações finais. Então, fiquem conosco, nos acompanhem nesse programa para você conhecer bastante sobre essa possibilidade de atuação, então, do químico, né? Tanto na indústria como em algumas empresas também. Vamos então para o primeiro bloco, Sidney. Podemos começar o nosso programa trazendo os nossos convidados? O que você acha, Sidney? Perfeito, professora. Vamos começar. Trazer os nossos convidados, então. Então, olha só, deixa eu contar aqui para vocês quem vai estar comigo. Eu vou olhar aqui na minha cola para falar o nome deles certinho aqui, a formação. Nós vamos ter a participação do Juliano Basso, que é técnico em Química e graduado em Química Industrial. E também do senhor André Silveira, engenheiro de processos offshore. A gente também vai ter o Efraim, como eu comentei, estudante, ele foi, né, do Polo Juazeiro do Norte, já concluiu todas as disciplinas, o curso de Química, e vai trazer também Efraim Alves Granceiro, a participação desse convidado também. Então nós vamos para o primeiro bloco agora, falando justamente da área da atuação do bacharel de Química, e para isso eu vou dar as boas-vindas então para o André, para que ele possa nos dar oi e contar um pouquinho então da experiência profissional dele, contar com o que ele trabalha, para que a gente consiga entender um pouco dessa atuação do químico. Tudo bem, André? Olá, boa tarde, professora. Tudo bom? Tudo bem. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o seu convite aí, da professora Flávia, do professor Cid, também da professora Gabriela, que foi quem me convidou para fazer essa participação. Bom, o meu nome é André Silveira, como falava a professora. Eu sou engenheiro químico formado na Universidade de Santa Maria, do Rio Grande do Sul. E hoje eu atuo como engenheiro de processos offshore, no setor de óleo e gás. Então, o meu trabalho atualmente é embarcado numa plataforma de petróleo, onde a gente faz o regime de escala 14, né? Trabalha 14 dias a bordo e fica 14 dias de folga em casa. No momento que eu estou aqui no hotel, então qualquer oscilação da internet aí, por favor, desconsiderar. A gente vai embarcar, eu vou ficar 2 dias no hotel, quarta-feira estou indo para a plataforma. Falando um pouquinho da parte do químico na participação de óleo e gás. A parte de produção, eu trabalho no FPSO, que é um Floating Production Storage Offload. Basicamente um navio plataforma, onde ele está localizado em cima das nossas bacias. Nós temos bacias de Santos, bacia de Campos. A gente fica... Estão me ouvindo bem? Sim, está ótimo, André. Tá ok. A gente trabalha, então, aproximadamente, a plataforma que eu trabalho, 250 quilômetros da costa, onde a gente faz a extração, então, desse óleo, desse composto fluido, né, que a gente fala de processo, que é o óleo, água, sedimentos e gás, basicamente, e faz essa separação para fazer o offload que a gente fala. A gente passa para um navio aliviador que vai levar esse óleo, então, para a indústria química, para as refinarias, para fazer essa quebra da cadeia carbônica para realizar os produtos que a gente deseja, como a gasolina, nafta, querosene, GLP e tudo mais. Contando um pouquinho do químico, então, nessa área, hoje o químico está tendo uma participação maior na nossa área. Antigamente eram muitos técnicos, né? A gente é uma área muito técnica. A empresa que eu trabalho hoje é a Modec, uma empresa japonesa. A gente, então, faz a construção e operação dessa plataforma
e hoje o nosso contrato dessa plataforma é com a Petrobras. Na área de produção, ele trabalha basicamente em duas áreas. Controle dos produtos químicos que utilizamos a bordo, que são diversos produtos para fazer a separação do óleo, a separação do gás, tratamento para evitar a formação de hidratos e tudo mais. E hoje, antigamente tínhamos muito técnicos na área e hoje temos muitos químicos mesmo de formação, porque nossos laboratórios estão ficando mais complexos. Então, hoje na nossa plataforma a gente tem 2 químicos que trabalham no regime, enquanto um está em casa, o outro está trabalhando a bordo, e eles cuidam do nosso laboratório para fazendo as análises químicas, tem uma periodicidade de análises diária que tem que ser cumpridas para esses produtos que temos estão dentro dos parâmetros exigidos pelo cliente. E também fazer a manutenção e operar os equipamentos, cuidar quando precisa calibração, precisa enviar para a terra para calibração, se precisa fazer alguma calibração a bordo, então eles que tomam conta. E além dessas pessoas também que temos a bordo, a gente tem os profissionais que ficam em terra dando todo o suporte para nós. Quando a gente tem problema de fornecimento de produtos químicos, a gente tem dúvidas de dosagem de químicos, a gente faz o contato com esses profissionais também de terra. Que legal, André. Eu fiquei curiosa aqui, queria te fazer uma pergunta. Então, esse químico, né, ele vai ter que ter um conhecimento bem aprofundado de conteúdo mesmo para poder fazer essas análises, enfim, mas ele também tem que ter conhecimentos de repente, química tecnológica para trabalhar com esses equipamentos, né, e também de química ambiental para avaliar os impactos, né, de estudo no meio ambiente. Certo? Estou correta ou tive a impressão errada? Não, com certeza. Essa parte ambiental é muito forte no setor de óleo e gás. Infelizmente, também é um dos que mais polui. Então, a gente tem que estar tudo nos parâmetros. A gente é muito cobrado por isso. Então, as análises são feitas periodicamente, justamente para manter esses gases, esse óleo nos parâmetros desejados e também evitar qualquer poluição que não esteja em contrato, né? E fora isso, tem essas análises. Por exemplo, hoje a gente tem equipamentos de cromatografia gasosa a bordo, é um equipamento que antigamente não existia, então a gente faz hoje as análises dos nossos gases, que tem saber a composição deles, quais são os interferentes dele, quais são os contaminantes, que a gente tem H2S, tem CO2, qual é o grau de pureza está enviando para a Terra. Então a gente tem também equipamentos cada vez mais complexos a bordo que precisam desse acompanhamento e dessa operação. Que legal. André, eu estava aqui vendo a sua fala e aí comecei a fazer uma análise do momento, da situação e do ambiente do qual você está inserido. Você falou ali que em um determinado momento se exigia muito o papel do técnico e hoje é um mercado que já está passando por transformação e hoje exige um profissional mais qualificado, que na verdade são os químicos. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque hoje a pessoa pensa assim, mas numa plataforma da Petrobras, a pessoa só pensa que para estar embarcado tem que ser um funcionário da Petrobras. Na verdade, são várias empresas que são prestadoras de serviço para a Petrobras, até onde eu estou entendendo aí, e que colocam oportunidades, digamos, na área química para outros profissionais, é isso? Eu estava até contando antes, a gente tem já mais, além das que a gente chama as operadoras aqui no Brasil, né? Temos a Petrobras, Shell, Total, são empresas que operam aqui as plataformas. A gente tem pelo menos umas 5 outras empresas que fazem então esse trabalho de terceirizado que a gente chama, né? Que é através da diária que fazem esse contrato com a sua operadora e fazem a exploração do campo. Então essas empresas, conforme a evolução que a gente está tendo no mercado, também a exploração da bacia de Santos, que é uma bacia do pré-sal, que a gente tem bastante complexidade, às vezes, na mistura, né, do óleo, nas características do óleo que a gente recebe, a indústria está se movendo para um lado que tenta fazer quanto mais análises a bordo, melhor. Então, a gente tem essa tendência, né, e conforme o número, antigamente eram as análises básicas, né, muitas amostras eram coletadas a bordo, enviadas para a Terra, onde laboratórios especializados e cadastrados fariam essas análises. Hoje a gente tenta fazer, conforme a exigência de maior número de análises que a gente tem que fazer e a resposta num menor tempo, os laboratórios estão ficando cada vez mais equipados. Então a gente tem essa exigência aí de profissionais mais qualificados também para cuidar desses equipamentos.
Entendi André, perfeitamente. Acho que a professora quando tem uma... você começou a se apresentar, acho que cortou um pouquinho o teu áudio, e aí já me avisaram aqui que tem pessoas acompanhando pelas redes sociais e enviaram perguntas pedindo para que você repetisse ali só qual que é a sua profissão, qual é a sua atuação, porque não conseguiram ouvir no começo. Você pode repetir, por favor? Tá, ok, claro. Então, meu nome é André Silveira, né? Eu sou engenheiro químico de formação, e atualmente eu trabalho como engenheiro de processos offshore, que é o engenheiro de processos que trabalha a bordo, numa escala de 14x14, né? Numa plataforma de petróleo, que a gente basicamente toma cuidado, toma conta da produção do petróleo a bordo, todos os processos envolvidos, muitos processos físico-químicos, separação água e óleo, separação trifásica, água, óleo e gás, separação bifásica, óleo e gás. Então a gente faz todo esse controle e monitoramento desse processo. Muito obrigada. André, daqui a pouquinho a gente conversa mais. Eu vou verificar se o Juliano está por aí já também, para que ele possa se apresentar, fazer a fala dele, contar um pouquinho para a gente da atuação dele também. Juliano, está me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Pode colocar o Juliano na tela, por favor? Eu consegui escutar o Juliano, mas ainda não estou vendo. Sidney, você está vendo o Juliano por aí? Juliano, cadê você? Venha contar um pouquinho da sua experiência profissional. Aí, Juliano. Tudo bem, Juliano? Que bom, Juliano. Seja bem-vindo, Juliano. Obrigado. Pois bem, Fale eu sou um o pouquinho Juliano pra Basso. gente. Quem é você? Pode seguir, Juliano, por favor. Bom, desculpa. Sou o Juliano Basso. Eu iniciei a minha carreira na Química como curso técnico em Química. Então, eu fiz um segundo grau profissionalizante. Eu me formei em 1998. E, em seguida, em 1999, eu iniciei uma empresa pequena, familiar, de produção de calcário no interior, região metropolitana de Curitiba. Tá? Passados 2 anos, eu entrei na empresa petroquímica em Araucária, que utiliza um subproduto do petróleo, que é o resíduo asfáltico, para produzir ureia e amônia. Entrei como técnico em Química nível 1 e, num processo seletivo interno, passados 2 anos, eu passei a técnico químico 2. E quando eu me formei na faculdade como Química Industrial em 2003, abriu a possibilidade de eu assumir a gestão do laboratório. Isso aconteceu em 2004. Então, desde 2004, eu estou na gestão de laboratório. Gestão de laboratório, olhando a parte de controle de processo, de produto acabado, controle de efluentes líquidos, ou seja, parte ambiental, todo o efluente que a empresa destina, a gente fazia o monitoramento do laboratório. Atendimento a clientes, né, o suporte a clientes, apoio a algumas reclamações de clientes, apoio à inovação, o atendimento a dúvidas técnicas junto aos clientes, né. Passados 18 anos nessa empresa, a empresa acabou fechando, eu saí, e vai fazer 1 ano e meio que eu estou relocado numa outra empresa também que produz amônia e ureia, tá? Também na gestão de laboratório, mas agora produzindo ureia e amônia a partir de gás natural. Então a gente utiliza o gás natural como matéria-prima para a produção de amônia e ureia. A minha vinda para essa nova empresa me possibilitou também a novos conhecimentos, porque aqui eu também sou gestor da parte de analisadores online. Então, como o André estava falando, a respeito de monitoramento da qualidade do gás, etc., nós temos hoje monitoramento online, através do espectrômetro de massa, de toda a matéria-prima que chega ao nosso processo, e qualquer oscilação do gás que entra no nosso processo, nós temos que fazer adequações e corrigir internamente para fazer o melhor aproveitamento da nossa matéria-prima, né? Então, o laboratório ele acaba sendo o suporte para todo esse desempenho dos equipamentos online, para esse caso, né? E também continuamos monitorando a qualidade dos subprodutos de processo, ou antes da formação do produto, né, as etapas do processo, o produto final, e também na parte de efluentes.
Ah, ótimo, Juliano. Juliano, e você que tem toda essa experiência profissional aí, né, tem uma longa jornada, poderia contar pra gente que dicas que você dá, que você acha que o profissional que vai se formar agora bacharel em Química, né, tá terminando de repente a sua graduação, como que ele pode se inserir no mercado de trabalho? O André comentou com a gente, né, do aumento de vagas até mesmo no setor dele, que antes não exigia a formação do químico, hoje já se exige. Então, o que você acha? Como é que está o mercado de trabalho para o profissional de Química? Poderia comentar sobre isso, Juliano? Lógico que a pandemia atrapalhou um pouco, acho que todos os segmentos, né? E o setor da química não foi diferente. Então, o mercado ele ficou congelado por um bom tempo, mas eu tenho observado que ele veio se reaquecendo no final de 2021, início de 2022. As vagas estão voltando a aparecer, né? E o profissional, para se dar bem hoje, pelo meu ponto de vista, né, na parte da química, ele tem que ser pelo menos comprometido com o que ele quer apresentar para a empresa ou para a indústria, ou seja, qual o ramo que ele queira seguir, né? Ele tem que se dedicar ao máximo, porque hoje o mercado de trabalho ele acaba tendo muito mais oferta, muito mais procura do que oferta, né? Então você tem que estar buscando sempre se aperfeiçoar, sempre estar atualizado de tudo que está acontecendo ao seu redor, né? Então, tudo que pode influenciar diretamente a sua vaga de destino, né? E sempre procurar se atualizar nas inovações que tem. Por exemplo, tem novos produtos surgindo, novas tecnologias, tem normativas novas sendo disponibilizadas para esses controles, tem tecnologias de equipamentos que estão surgindo. Então, tem empresas que acabam fornecendo hoje em dia vários cursos gratuitos via internet, e isso, para um profissional que está querendo se introduzir no mercado, sempre é bem-vindo para uma empresa encontrar esse profissional o mais preparado possível para essas vagas, né? Então, isso ajuda bastante. Então, na verdade, Juliano, só a graduação não basta, né? A pessoa tem que estar em constante formação, em constante atualização, buscando se aperfeiçoar sempre dentro da sua área. Seria isso? Basicamente. Você tem que ter o principal, que é a vontade de aprender. A empresa, pelo menos eu como gestor, não busco um profissional que saiba tudo. Eu busco uma pessoa que esteja disposta, disponível a aprender. Porque as técnicas, como fazer, as empresas têm. O mais difícil hoje em dia é você encontrar uma mão de obra com a capacitação adequada e a vontade de aprender e querer desenvolver isso dentro da empresa, né? Eu gosto de trabalhar muito com profissionais que perdurem, né, que fiquem muito tempo na empresa, que possam construir carreira dentro da empresa. Haja vista o meu currículo, né? Então eu valorizo muito esse profissional que esteja disposto a desenvolver em conjunto com a empresa, fazer uma troca de experiências junto com a empresa e o profissional. E aí, Juliano, tem algumas perguntas que, né, quem está acompanhando pelas redes sociais está fazendo, os professores estão me mandando aqui, e uma delas é para você, Juliano, perguntando que características que você acha que você teve que fez você ter essa ascensão, que fez dar certo, né? Estão perguntando o que você fez de especial, que cursos de formação que você fez, que aperfeiçoamentos que você fez para que tivesse conseguido êxito nessa tua jornada profissional. A minha graduação ajudou muito, que foi bem no momento decisivo em que eu estava de analista de laboratório 2 como cargo técnico para a gestão do laboratório. Então foi bem no momento que eu estava me formando na faculdade, então isso ajudou bastante. Mas como eu vim do ramo de controle de qualidade, eu passei a compor o grupo de auditores de ISO 9000, de ISO 14000, da 45001, que na época era 18001. Eu passei a estudar as normas, passei a entender elas, passei a compor o time de auditores internos, não só de responsável do setor, mas como também a interagir com outros setores. Eu passei a compor o grupo também quando era corporativo da 17025. Então eu fiz especializações em normas de qualidade para que eu pudesse também abrir meu leque junto a outros setores e aumentar minha participação ainda mais junto aos pares do laboratório, né?
que tem, o laboratório tem uma participação direta na parte de meio ambiente, de qualidade, segurança da empresa, né? Então, você está antenado ao que está acontecendo ao seu redor e está se aperfeiçoando é vital. Ai, que legal. Eu tenho uma curiosidade, porque aqui nós temos 3 profissionais de áreas totalmente diferentes e ao mesmo tempo acredito, e você falou ali que a sua formação em 1998, Juliano, tu acredita que eu sou técnico em química, mas a minha formação vem lá de 1997. Eu fiz um colégio chamado Francisco Zardo, que tinha um curso técnico de química, e acho que, se eu não me engano, também tinha... Ah, você também é do Zardo? Sim. Então, somos técnicos química do Zardo, mas eu acabei indo para outras áreas que não foi a química, acabei parando em segmentos diferentes. Mas aí, quando eu vejo profissionais diferentes, o que eu quero dizer? Quando a gente trabalha aqui numa área que se chama central de carreiras, e a gente trabalha as competências e habilidades, e aí daqui a pouco a gente já vai para um outro bloco aí, que a gente vai o nome do bloco é na sua região, que aí a gente vai trazer um exemplo de um egresso nosso, mas eu quero que vocês, para o próximo bloco, vão pensando como é que a gente trabalha a questão deste profissional, porque são várias áreas diferentes, porque hoje a pessoa pensa, o químico é o cara que está lá dentro do laboratóriozinho fazendo manipulação naquela caixinha, como é que chama? Na capela, mas assim, são várias áreas, são vários campos de atuação aí que eu estou vendo que pode trabalhar. Então, deixo aí para vocês ir pensando, para vocês trazer logo em seguida, nos próximos blocos, como é que vocês visualizam e como é que vocês veem esses profissionais em química no futuro aí. Uma pergunta que fica para o próximo bloco, acho que a professora Flávia quer dar seguimento, porque nós temos muita gente interagindo, muita gente perguntando. A gente sempre se preocupa, porque o programa é um programa curto, infelizmente a gente pensa que uma hora dá para fazer bastante coisa, mas infelizmente não dá para fazer muita coisa, mas vamos dar sequência naquilo que nós temos aí, né, professora Flávia? Isso mesmo. Complementando, né, essa fala importante do Juliano, eu gostaria de comentar que dentro do curso de Química aqui do Uninter, nós temos disciplinas de gestão da qualidade, né, de processos, enfim, de itens relacionados à atuação na indústria mesmo. Então, o bacharel em Química, ele acaba vivenciando já durante a graduação discussões e temáticas relacionadas a essa questão da qualidade, enfim, de outros itens que a gente também comentou na fala do André anteriormente, sobre a questão do meio ambiente, da tecnologia. Então, sim, na graduação já é possível ir experimentando e aprendendo sobre todos esses processos, porque a formação ela não é só, né, ali em caixinha, né, como o Sidney falou, ali não é apenas a parte de conteúdo da química, né? A gente já procura ir desenvolvendo essas habilidades, essas competências, para que esse profissional realmente seja bem completo e aí se preocupe com diversas temáticas para poder selecionar ali uma área de atuação, mas que são necessárias ali, né, normalmente para os diversos setores da indústria. Para a gente finalizar esse primeiro bloco, André, gostaria de voltar para você. Ali eu perguntei, né, para o Juliano o que ele achou que fez a diferença na carreira dele. Você também, né, deu certo, está empregado num emprego que muita gente deseja e almeja estar. Então, o que você acha que você fez de diferença? O que você investiu na sua carreira para ter dado certo, para estar seguindo aí uma linha profissional de qualidade? Conforme o Juliano falou, eu tenho a minha área, minha carreira sigo um pouquinho diferente, né? Ele começou na parte técnica já, entrou na indústria e depois procurou formação. Eu já tive primeira formação, né? Fiz a minha graduação, fiz após isso o mestrado e depois eu comecei na área como trainee. Eu fui trainee de operação numa plataforma de petróleo, a parte de operação mesmo, de ficar na planta de processo, tudo mais. E após isso, então, me candidatei para essa vaga em processo de bordo e consegui passar e acabei entrando aí nessa nova carreira aí. Como o Juliano falou, eu acredito que a boa vontade, a vontade de aprender e a vontade de crescer é o principal.
A gente brinca muito na área de plataforma, que, bom, são várias plataformas no Brasil. Porém, cada plataforma parece que é uma empresa diferente, porque a gente tem processos que as diferentes e os equipamentos trabalham de uma forma pequena diferença, mas que não é igual às outras experiências que a gente tem. Então, quando tu tem a vontade de crescer, a vontade de aprender, você consegue ter esse passo à frente aí para evoluir na carreira. Ai, muito obrigada, André. Então, neste momento, Sidney, vou passar para que você possa conduzir agora o nosso segundo bloco. Depois a gente pode pedir para os nossos convidados retomarem lá no final a fala deles, né? E esclarecer mais algumas dúvidas que estão aqui aparecendo bastante, dúvidas dos estudantes. Eles estão interagindo bastante, bem curiosos aí sobre essas possibilidades de atuação em diversos segmentos da química. Mas, Sidney, vamos falar um pouco, então, agora sobre o mercado de trabalho nas regiões. Você pode trazer aí tua experiência também na Central de Egressos para a gente, vou deixar você conduzir e eu acho que a gente vai precisar da participação aí, quem sabe, do nosso estudante formado, do Efraim também nesse bloco, mas vou deixar com você, Sidney. Não, perfeitamente, professor. Os meninos, eles têm bastante habilidades para nos contar no decorrer, que eu falo meninos até por uma questão de carinho, porque eu vejo um pessoal super jovem. E aí, quando a gente trabalha a questão da central de egressos e a central de carreiras, a gente sempre tem a responsabilidade de dizer para que esses alunos que a preocupação aqui na instituição, no Centro Universitário Uninter, é com a formação desse aluno, enquanto discente, mas após a sua formação, que ele passa para o estado de egresso, a Uninter também tem a responsabilidade de estar presente na vida de vocês. E aí, como colocado agora há pouco ali, a Central de Carreiras nossa, ela tem hoje uma responsabilidade não só procurar entender o que é carreira, mas buscar parcerias, buscar empresas, desenvolver as habilidades. E aí, uma coisa que foi colocada agora há pouco ali, é a questão dessa formação do egresso. Então, a formação do egresso. Você, quando está se formado, você acaba buscando, porque dentro da área de carreiras, a gente tem aí um período que o aluno tem o estágio obrigatório, não obrigatório, o seu primeiro emprego. E aí, como colocou o Juliano participou de um processo de trainee, e hoje a gente tem buscado muitas empresas para dentro da instituição, porque os processos de trainee são, depois o Juliano pode nos contar quanto foi o período, mas o trainee ele fica uma média de 2 anos dentro de uma empresa, e dependendo da sua área de atuação, ele sempre acaba sendo colocado dentro da empresa. E hoje, um aluno que está saindo formado, quando ele desenvolve uma área de trainee, ele já chega num outro nível salarial no mercado. Então, é isso que o mercado busca muito. Hoje, você tem uma variação de trainee aí que oscila entre 3 mil a 7 mil reais, que é a média. Então, você coloca uma média de 5 mil, que fica tudo equilibrado. Mas eu gostaria de chamar o Efraim, porque o Efraim é um aluno egresso nosso, é um aluno que se formou aí. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa sua experiência dentro da universidade, Efraim, como é que as coisas aconteceram. Infelizmente, a gente ia trazer em parceria a representante do Polo, porque a gente sempre diz assim que aqui, enquanto área, a gente também tem uma responsabilidade muito grande de sempre trazer um polo de apoio presencial. Esse apoio de polo presencial são as pessoas que ficam lá na ponta, que recebem esses alunos, que na verdade vocês acabam sendo aluno desses polos. Nós não pudemos, a Ana não conseguiu entrar aí, que acabou caindo a conexão dela, mas de antemão já agradeço a professora Ana, porque ela ia trazer aqui um relato de como é que é a questão do polo, como é que o polo trabalha na sua região, essa questão da empregabilidade, a questão do aluno egresso. Mas eu queria que o Efraim me contasse um pouquinho como é que foi isso para você, fazer um curso dentro da nossa instituição, e como que você já está dentro do mercado ali, porque hoje você conta um pouquinho da sua história sobre a empresa que você desenvolve, como é que foi isso para você, e aí a gente vai falando um pouquinho como é que isso acontece aí na sua região, porque hoje nós temos uma pessoa falando aqui de Curitiba, outro do Rio Grande do Sul, e o Efraim está lá em Juazeiro do Norte. Então, a diversidade
de localização, geociência, a geografia dos nossos cursos, elas são abrangentes. E hoje eu posso dizer assim, que atendemos a nível nacional e internacional também. Efraim, muito obrigado por você ter aceito o convite. Gostaria que você falasse um pouquinho da sua experiência, como é que você tem trabalhado aí sua formação, porque você está num período que você está migrando para mim agora como egresso. Bom, boa tarde a todos, né, mais uma vez. Me chamo Efraim Grangeiro, sou aluno aqui do Polo de Juazeiro do Norte, né? Para quem não conhece, fica no Ceará, né, sul do Ceará. Então, eu falando um pouco sobre a minha trajetória na Uninter, há tempos que eu procurava na nossa região aqui um curso de Química que fosse voltado para a indústria, né? Porque aqui nós temos as universidades, mas que tem o curso apenas de licenciatura, nada na parte de química voltada especificamente para a indústria, né? E hoje que eu falo assim, atualmente administro uma empresa, né? Que é uma empresa que foi fundada pelos meus pais, né? Essa empresa tem quase 50 anos aqui na cidade de Juazeiro do Norte. E nós atuamos no ramo de distribuição de matérias-primas, né? De matérias-primas, mais especificamente para a indústria de saneantes, né? E foi de grande importância para mim conseguir fazer o curso de Química, porque, como eu falei, na nossa região aqui é carente de profissionais dessa área, haja vista que os profissionais que tem são mais voltados para a parte do magistério, né? Os cursos de licenciatura. Então, eu vivia buscando na internet algum curso que eu pudesse fazer de técnico, para poder eu ter mais respaldo aqui na condução da empresa, né? Hoje eu tomo conta da parte administrativa, mas tenho que terceirizar, ainda estou tendo que terceirizar um profissional da parte técnica. E esse profissional é um profissional com um nível de licenciatura, né? Então, com essa formação que eu tive na Uninter, isso vai me dar mais respaldo para poder conduzir aqui a empresa e até para expandir mais o negócio que a gente tem projetos de expansão, de montar também uma linha, não só... Hoje a gente atua no comércio, né, aqui na cidade, mas nós estamos desenvolvendo aí já um projeto, já vimos há uns 2 anos aí que a gente vem desenvolvendo um projeto de montar também uma indústria aqui nessa linha de saneantes, que é a linha que eu posso dizer que conheço já um pouco, já estou trabalhando aqui na empresa há uns 17 anos que eu conduzo aqui a administração da empresa. E muito do que eu aprendi foi como o Juliano falou aí, as técnicas as empresas elas têm, né? Então, muito do que eu aprendi foi com parcerias, com fornecedores, né? E com a própria experiência que o meu pai teve também de muitos anos no comércio. Então, acumulando esse tipo de conhecimento, mas agora com a formação da Uninter, com certeza melhorou bastante, né? Abriu os horizontes para coisas que eu nem imaginei que um dia poderia fazer, né? Até quando a professora Flávia pediu para mim passar algum relato das minhas experiências profissionais, uma das coisas que eu desenvolvi durante o curso da Uninter foi que eu sempre tive curiosidade, foi na produção de cervejas artesanais, né? Aqui na região tem surgido algumas empresas, né, nesse setor, e eu já visitei algumas e tinha curiosidade e, através do curso de Química, cheguei a produzir. Hoje eu já produzo, não em escala assim comercial, mas produzo para os familiares, para os amigos, a cerveja artesanal, né, que foi uma das coisas também que o curso me despertou. Então, quer dizer, mais um horizonte que eu não pensava em atingir, quem sabe também é outro projeto que a gente tem de futuramente estar investindo nessa área também, né? Então, basicamente é isso aí. O curso foi de grande importância, em sendo um curso EAD. Eu não tenho assim o que falar
que deixou a desejar em nada. Nós tivemos várias aulas práticas, nós recebemos um laboratório para que a gente pudesse reproduzir essas práticas, né? mesmo à distância, mas a gente ia acompanhando as aulas ao vivo, ia fazendo os portfólios que eram propostos e apresentando, né, também. Então, assim, eu me sinto muito satisfeito em ter conseguido concluir esse curso, ainda mais nesse período aí de pandemia, que foi difícil para todo mundo, como foi citado, né? Mas nós conseguimos concluir e estamos aí, no mercado, né? Como é que é a questão do polo com relação... Eu queria que você contasse um pouquinho da sua relação com o seu polo aí, porque, na verdade, a representante que está hoje, ela é responsável por 7 polos nessa região aí do Vale de São Francisco, enfim, e aí ela estava me contando que tem, quando eles têm a questão da empregabilidade, eles estão muito focados justamente para não ter a questão da evasão profissional, porque forma profissional aí ele acaba procurando os grandes centros. Então, hoje tem porque existe uma demanda, que você acabou de falar, porque hoje o mercado precisa de profissionais e acaba não tendo, e aí quando eles buscam essa qualificação, me conta um pouquinho como é que está essa sua relação aí com o polo e como é que você vê a questão da empregabilidade na sua região. Olha, em questão do polo, a gente sempre teve todo o apoio necessário, né? A gente sabe, o curso EAD, eu acho que depende muito mais do aluno do que do polo em si, porque nós temos os prazos a cumprir e o polo não vai ficar ali te cobrando, te lembrando, né? Mas, assim, das vezes que eu precisei do polo, alguma dúvida, orientação, um contato que eu solicitei para falar lá com a coordenação do curso, na questão da recepção dos materiais didáticos, né, que a gente recebe, livros, o laboratório, como eu falei. Então, eu também me senti que foi bem satisfatório essa questão do apoio do polo, né? A estrutura também boa, né, para a gente poder ter acesso, fazer as provas, né, as provas que eram feitas no polo. Então, eu também achei muito satisfatório o apoio do polo presencial. E quanto à questão do mercado de trabalho, Juazeiro do Norte, como a cidade lá da professora Ana Paula, né, ela falou comigo no sábado, que ela fica mais na região de Petrolina, são estados vizinhos, né, Ceará e Pernambuco. Tanto Juazeiro do Norte como Petrolina são cidades muito grandes e que atendem não só a cidade, mas como o entorno na região, né? Juazeiro, se eu estiver enganado, é a terceira maior cidade do Ceará. Petrolina, eu não sei precisar em que ranking ela está, mas também conheço e é uma cidade bem desenvolvida. Então, eu acho que tem um potencial enorme a região. Nós temos indústrias calçadistas. Juazeiro já foi o segundo polo calçadista, eu acho que do Brasil. Só perdia mais para a região aí do sul. Hoje, por conta da pandemia, muitas empresas fecharam, mas ainda tem empresas em funcionamento. Como tem também surgido indústrias de saneantes, né, como eu falei, indústrias de cerveja, que tudo isso requer um profissional da química para que preste uma consultoria, até mesmo uma responsabilidade técnica, né, para essas indústrias. Então, acho que a região é bastante promissora, né, nesse segmento aí da área para os formandos de química, né. Tem muito promissora em vários setores, principalmente hoje na parte frutífera, porque hoje vocês têm o maior aeroporto que transporta frutas para a Europa. A maior movimentação do aeroporto que vocês têm é no aeroporto de vocês, o número que sai diariamente é uma coisa fenomenal. E aí essa questão dos sucos e todos os seus derivados são todos, eu vi que tem uma indústria muito grande indo para a região para desenvolver dentro dessa área aí, que são a área
e exige bastante profissionais da área de química. Mas eu queria voltar lá com a professora Flávia, porque ela também está lá, muitas pessoas fazendo perguntas para ela. Professora, eu queria devolver aí, porque nós estamos quase, temos 15 minutos ainda, mas temos bastante coisas aí que a gente não pode deixar desinformados os nossos telespectadores, que o dia está muito bacana hoje. É verdade. Você sabe que o Efraim contou pra gente, né? Ele é empreendedor, enfim, teve essa experiência, primeiramente, né, passada ali de pai para filho, depois ele teve o contato com o conhecimento químico. E a pergunta que mais apareceu hoje pra gente, né, e vem sempre isso nas nossas tutorias, dos nossos estudantes de química também, é justamente sobre empreendedorismo. Quais são as dicas? Tem muitos alunos que durante o curso já fazem, né, a questão de produção, às vezes produtos de limpeza, enfim, né, são várias possibilidades mesmo, mas é muito forte essa questão do empreendedorismo. Então, a pergunta principal, posso falar para o Efraim, mas depois os nossos convidados, se quiserem, também podem responder, quais as dicas, quais são as maiores preocupações, o que precisa considerar para que possa se empreender, principalmente nessa época de crise aí, né, que vocês mencionaram tanto da pandemia. Tem alguma dica para os nossos estudantes de química que querem empreender? Bom, professora, como eu falei, eu administro uma empresa e estou num projeto de desenvolvimento na outra. No nosso país, assim, no meu ponto de vista, é muito difícil empreender. Então, a primeira dica que eu dou para os colegas aí é que tenham paciência, né, e determinação no que eles quiserem fazer, seja que eles queiram seguir. Falando mais especificamente no ramo de saneamento, pelo qual eu estou desenvolvendo um projeto, nós precisamos ter muito cuidado com a legislação existente hoje no país. Não adianta você pensar em produzir algum produto de limpeza, alguma coisa, sem primeiro ter o conhecimento do que a legislação exige. Porque vai correr o risco de você colocar um produto como coisa, esse produto ser confiscado por algum órgão de vigilância sanitária. Então, o processo para se conseguir essa licença é um tanto demorado, né, mas que não é nada que seja impossível de conseguir. É demorado porque são várias exigências, para citar algumas que eu já passei, né? Primeiro você tem que conseguir o alvará de funcionamento da prefeitura, depois tem que conseguir o licenciamento ambiental do município, e depois tem que ter um laudo do Corpo de Bombeiros, depois tem que fazer um projeto arquitetônico, esse projeto tem que ser aprovado pela Anvisa estadual, para que depois de tudo isso, você possa dar entrada na Anvisa federal, que é em Brasília, e conseguir a sua autorização de funcionamento. Então, eu acho que empreender, o primeiro passo é esse, é ter um pouco de paciência e determinação. Né? Essa é a dica principal que eu dou. Procurar uma empresa que lhe dê faça uma boa consultoria para que você não venha a ter frustrações, né, no decorrer da jornada. Legal, ótimo, Efraim. Juliano, queria perguntar para você, já a gente vai se encaminhando para o final, como o Sidney falou, o tempo voou, né? Então a gente tem só mais alguns minutos. Queria ver se você também tem alguma dica para os nossos estudantes de química. Eles têm bastante essa curiosidade sobre empreendedorismo, mas também sobre se colocar realmente no mercado de trabalho, né? De garantir a empregabilidade. A partir do desenvolvimento das competências e habilidades que eles vão fazendo durante o curso. Então, qual que seria o seu recado, a sua dica, a sua orientação para quem deseja se qualificar o suficiente, até, de repente, depois que especializações fazer, enfim, qual a sua dica para que esses nossos estudantes possam se colocar no mercado? Bom, sobre empreender, eu não sou a melhor pessoa para responder, porque eu estou na indústria há muito tempo, né? Então, você acaba indo por uma outra linha, né? Mas dentro da indústria, quando o profissional ele quer construir carreira, e aí sendo ela na parte técnica ou na parte de gestão,
primeiramente você tem que estar alinhado com o que você quer, o que você almeja, o que você gosta de fazer. Não adianta ter um excelente técnico e colocar ele na gestão que eu possa perder um técnico, ou vice-versa, né? Então, assim, primeiro é você se entender, é você se conhecer, você saber em que momento você está, o que você quer para o seu futuro. Passado isso, você passa por um momento de conhecimento, né? Adquirir conhecimento, se preparar para o tal. Um grande problema da indústria é que a gente acaba tendo bons profissionais e acaba não tendo algumas vagas no momento para requalificar ele ou recolocar ele num outro ponto. E de repente aquele profissional acaba saindo, ou acaba buscando uma outra oportunidade e você não consegue segurar ele na empresa. E quando a vaga vem, ele de repente já está em outro momento, já está em outro lugar. Então, assim, a indústria ela acaba tendo sua sazonalidade também de oportunidades. Então, é ter um pouquinho de paciência, ter um pouquinho de cautela, saber entender também os momentos que eles podem estar chegando e você tem que estar preparado para eles, né? Então, é sempre estar atualizado ao máximo e entender qual é a leitura que a empresa quer, né? Porque você pode estar se preparando de uma forma que você está enxergando, mas não é o que a empresa busca para o futuro, né? Então, novos projetos, tem empresas que estão investindo muito no país hoje nessa parte, principalmente de fertilizantes, né? Então, você tem muito o que buscar, o que se preparar, o que estar pronto para esses momentos, né? Então, seria mais ou menos isso. Ótimo. Ô, André, eu queria que você Pode falar, falasse um Sidney. pouquinho de como é que foi essa sua experiência de trainee, porque muitas vezes as pessoas não têm uma noção do que é esse processo de trainee e o quanto ele valoriza um profissional no seu período, ou após formado, ou no processo de formação. Isso, me contasse um pouquinho como é que isso aconteceu na sua vida profissional aí. Positivo, professor Cid. A experiência de trainee foi muito engrandecedora. Eu acredito que as empresas estão buscando esses programas cada vez mais atualmente. No meu caso, foi uma parceria da universidade onde eu estudei, onde uma das empresas, que não é a minha atual até, foi lá, fez uma seleção com alguns alunos que estavam no último ano de formação ou recém-formados, para fazer, então, a busca desses profissionais na área de petróleo. Até uma questão assim, eles não buscaram o profissional com conhecimento, até porque eu sou lá do sul, né? A gente não tem uma indústria forte de petróleo lá, mas eles buscaram profissionais com aquele conhecimento básico, que tem um poder de raciocínio muito, muito bom e também que demonstraram que estavam dispostos a aprender e a crescer junto com a empresa. E eu acredito que é um programa que vale a pena, onde os profissionais entram nessa vaga, né, de trainee. No meu caso, foi um ano que eu passei como trainee, após ser efetivado como operador, né, na área de produção do setor. E a gente, como trainee, a gente aprende, a gente passa por um programa de conhecimento que a empresa nos dá, aquele conhecimento que ela quer que a gente saiba. Então, acho que é sempre muito bem direcionado. E a empresa acaba agregando muito valor a esse profissional, porque ela dá o caminho para esse profissional seguir na área que ela necessita. Então, eu achei um programa muito, muito bom e acho que é válido. Hoje em dia ainda tem algumas empresas que fazem divulgação própria, tem outras empresas que fazem algumas parcerias, mas eu acredito que com certeza vai crescer e é muito válido para principalmente o pessoal que está nos ouvindo, que são estudantes, procurar esses programas para começar uma carreira. Você poderia comentar ainda sobre essa pergunta do Sidney, quais as diferenças que você sente entre o que você fazia, né, enquanto trainee e depois como profissional? Porque já veio pergunta aqui para a gente relacionada, então, o que um trainee faz essencialmente, se ele tem atribuições como um profissional ou se ele é mais, né, a função de estagiário. Então, você podia comentar um pouquinho e compartilhar essa experiência também com a gente? Com certeza. A função do trainee, ele basicamente ele recebe aquele conhecimento através de treinamentos dentro da empresa, ele passa por diferentes setores
e profissionalmente ele acaba acompanhando alguns setores ou alguns profissionais que são da mesma área, né? Então, nesse ano de treinamento ele acompanha, começa a fazer a operação, no meu caso foi a questão de operador, né, de produção, então eu acompanhava os profissionais na área, na planta, na indústria química, fazendo as manobras necessárias, né, de equipamentos, isolamento de equipamentos, checagem de equipamentos, tudo mais, e operações para mudar alguns fluxos de processo. E então a gente ficou fazendo esse um ano aí nesse treinamento e ganhando conhecimento cada vez mais até ser efetivado. Essa na área que eu vim. Então tem áreas também que os profissionais vão para a área de gestão, então acabam recebendo treinamento de gestão mais forte, uma área técnica mais forte na parte de engenharia ou na parte de química que eles vão acompanhar conforme onde eles serão alocados no futuro, né? Efraim, então a gente tem aí 5 minutos para a gente concluir. Gostaria de deixar você dar sua mensagem final aí para os nossos telespectadores, tanto estudantes da área de Química como outras pessoas que nos acompanham também. Surgiram bastante perguntas, a gente não conseguiu responder todas nas redes sociais, mas vocês podem procurar depois também os nossos professores do curso de Química da Uninter. Eles estão aptos aí, felizes para poder responder as dúvidas de quem tiver interesse. Quem não for nosso aluno também pode procurar nas redes sociais, mas gostaria que você deixasse uma mensagem final como estudante que terminou o curso de Química, que, né, concluiu todo o curso, está indo agora lá, vai ficar com o Sidney, né, no setor do Sidney de egressos, mas que com certeza sempre será bem-vindo na nossa área, como estudante super dedicado que você foi. Qual mensagem você deixa para os nossos estudantes também, que em breve se colocarão no mercado de trabalho? Bom, a mensagem que eu deixo, primeiramente, eu te agradecer, né, a oportunidade de participar desse programa, e a mensagem que eu deixo para os colegas que estão aí ainda no início do curso, ou que já estão próximos a se formar, é que dê o melhor de si, né? Procurem fazer sempre o melhor enquanto alunos e enquanto profissionais, que é isso que o mercado está carente, né? Como foi citado aí, pessoas que tenham compromisso, né? Eu acho que essa foi a palavra-chave aí do tema de hoje. Tem um compromisso, né, enquanto alunos e enquanto profissionais, que eu acredito que tem tudo para dar certo, viu? Comigo deu, né? Foi difícil administrar a empresa, cuidar de família, né? Que já tenho família, já 2 filhas e tudo, e desenvolver um projeto da fábrica e cursar, né? Fazer o curso, não foi fácil, né? Então, compromisso, não desistam, que vale muito a pena, viu? E busquem sempre aí o apoio dos professores, que eles apoiam demais a gente e incentivam demais. Essa é a minha mensagem. Obrigada, Efraim. Sidney, quer fazer as suas considerações finais também? Eu quero, professora, principalmente agradecer a todos vocês aí, o André, o Juliano, o Ibrahim, a professora Flávia, e dizer para os alunos, aqueles que ficaram em dúvida sobre a questão do que é estágio, o que é processo de trainee. Hoje nós temos aqui uma central de carreiras, vocês podem mandar o e-mail para centraldecarreiras@uninter.com. Diante daquilo que o André acabou falando ali, foi até interessante, porque eu estou abrindo alguns processos de trainee para as várias áreas específicas, que são uma parceria com a Central de Carreiras, até porque a gente entende que esse egresso, esse aluno que está se formando, ele já passou por vários processos de estágios, ele já está num outro patamar. Então, o trainee não é estagiário, o trainee é um outro nível do qual você pode se habilitar dentro das organizações. Queria agradecer demais a todos vocês que estão nos assistindo, dizer que é muito bom, porque a cada segunda-feira nós temos um tema diferente. Tivemos já 2 programas passados, são uma diversidade grande de temas. Então, gostaria de agradecer as pessoas que ficam por detrás, professora Ana, que faz parte aí, junto com a professora Flávia, professora Daniele, e dizer assim, tem dúvida? Manda um e-mail, procure a coordenação do seu curso, procure um profissional da área. A melhor referência que você tem é você escutar de quem está no mercado. 3 convidados excelentes aqui
Infelizmente o tempo nós não temos tempo para tudo, mas assim pudemos ver um pouquinho do relato de cada um. Queria agradecer a todos vocês e dizer que foi muito bom estar com vocês na tarde de hoje e até o próximo programa, segunda-feira que vem. Obrigada a todos vocês que nos acompanharam e também aos nossos convidados que puderam trazer um pouquinho sobre a área de atuação do químico, que tem tantas outras áreas, tantas outras possibilidades. Esse foi o programa Competências e Empregabilidade. Até uma próxima oportunidade. Até mais.